Olá! Sejam bem-vindos ao curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Na aula a seguir, o professor Pedro Aguerre, diretor-secretário da Escola de Governo e professor doutor da PUC São Paulo, vai falar sobre costumes e mentalidades, numa abordagem mais conceitual e histórica da formação do nosso país, do ponto de vista das mentalidades. Uma excelente aula para você. Aproveite! Olá a todos, estamos aqui para discutir o tema dos costumes e mentalidades na formação do Brasil. É um tema importante para compreendermos algumas peculiaridades da realidade brasileira, da forma de pensar, das instituições políticas no Brasil, indo além de algumas concepções do senso comum, para tentar entender quem somos nós e como podemos nos favorecer das características construídas historicamente para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento equilibrado entre regiões, pessoas ricas e pobres, diferentes recortes étnico-raciais, os negros no Brasil, ou seja, um desenvolvimento de maior alcance para todos. Inicialmente, esta é uma formação de servidores municipais em cidadania e direitos humanos, teoria e prática. Então, inicialmente, vamos definir o que são costumes. Né? Os costumes numa sociedade são os modos de vida que se encontram nessa sociedade, automatismos sociais, como, por exemplo, o tudo bem, as tradições, a tradição de põe mais água no feijão, sempre cabe mais um à mesa, enfim, os costumes e tradições encontrados nas diferentes regiões, nas diferentes classes sociais. Né? No passado, os costumes tinham uma evolução lenta e mais recentemente eles evoluem mais rapidamente, devido a que hoje vivemos em cidades, com muita tecnologia, com muita inovação. E, de fato, há quem diga que a globalização tende a uma uniformização universal, com maior aproximação entre os costumes e as culturas dos diferentes povos. Né? E justamente os costumes expressam as mentalidades, as visões de mundo que estão por trás desses costumes e são mais difíceis de identificar. Então são as ideias, os sentimentos, as crenças e valores que predominam numa sociedade. As mentalidades podem ser individuais ou coletivas, podem estar nos grupos e nas regiões, nos próprios grupos étnico-raciais. Né? As mentalidades individuais sempre sofrem a influência da mentalidade coletiva. O que é muito importante dizer, então, sobre costumes e as mentalidades, é que quanto mais fortemente estão assentados os costumes e mentalidades numa sociedade, mais dificilmente se mudam, é mais difícil transformá-las. Então, é como se a gente dissesse, foi Deus que quis assim, admitindo que a tradição se impõe sobre o novo, nos assuntos dos homens e que, portanto, não há muito como transformar a realidade em nosso favor. É por isso que nós dizemos que as mentalidades só podem ser mudadas por um esforço cívico, um esforço organizado das políticas públicas, da política educacional, por uma mídia mais democratizada, com vários olhares e visões, mais plural, que permita, portanto, que a sociedade se sinta confortável para mudar, atingindo um novo patamar civilizatório. Então, é somente por essa via da consciência e da educação que as pessoas percebem a imoralidade ou a desconexão de alguns costumes arraigados com as necessidades da modernidade. Podemos citar o exemplo do preconceito homofóbico ou ainda do patriarcalismo, do preconceito contra a mulher, como exemplos de visões arraigadas que nós não percebemos que é necessário mudá-las numa velocidade muito maior. Né? Então, vamos agora falar sobre 5 grandes características da formação histórica do Brasil, que nos permitem entender um pouco como que as instituições contemporâneas
da política, o pensamento dominante, opera no cotidiano. O primeiro é o grande domínio rural autárquico. Vamos lembrar que o Brasil tem uma brutal concentração de terra, latifúndios, com pouquíssima presença de pequenos proprietários. E esse grande domínio rural autárquico criou a figura do coronel. E isso se vincula à autocracia governamental, que é o segundo item dos grandes fatores determinantes da nossa formação social, segundo Fábio Conder Comparato. Então, para citar um exemplo, é como se o governador tivesse que beijar a mão do coronel, porque o seu poder não emana tanto dos votos, mas emana muito mais do poder econômico do coronel, do proprietário de terras ou das grandes empresas, ao invés de ser o mandato do povo voltado para a resposta ao próprio povo. Então, o grande domínio rural autárquico, fazendo a prevalência do poder econômico sobre o poder político, somado à autocracia governamental, em que o governante usa o poder a seu bem, a sua melhor satisfação em seus interesses muito particulares, que constitui aquilo que o Fábio Conder chamou, e depois, evidentemente, o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro, do patrimonialismo. Então, o uso do Estado para atingir as necessidades dos grandes detentores de poder e do capital. Esses dois fatores se vinculam com um elemento fundamental da formação do Brasil, que é a escravidão indígena e africana. O indígena que era considerado um bom selvagem, que poderia ser adestrado, e a população negra trazida da África, escravizada aqui no Brasil, que foi a maior quantidade de pessoas escravizadas que chegaram a qualquer país do mundo, mais de 5 milhões de diferentes etnias ao longo de 300 anos, né? Essa população africana era considerada, inclusive, até sem alma, como se fossem não humanos que pudessem sofrer qualquer tipo de castigo ou penalidade. O professor Fábio e hoje em dia também o Gessé de Souza afirmam que se não estudarmos a fundo a escravidão, o fator escravidão na formação brasileira, não conseguimos entender a nossa realidade, os nossos costumes e mentalidades. Um exemplo. Se fala muito da inferioridade brasileira, do povo mal educado, etc. É como se fosse digamos, a mesma ideia do escravo, que é um ser sem direitos, estendida ao conjunto dos pobres. E daí afirmar-se a inferioridade dessa população, que nem sequer consegue aproveitar a educação, nem sequer consegue atingir níveis de civilização. Quando, na verdade, nós notamos tantas cidades do Nordeste, como Sobral, no Ceará, e outras, que têm excelentes níveis educacionais e as populações têm sofrido um grande desenvolvimento social e econômico, vindas da pobreza, têm conseguido ampliar o seu conhecimento e contribuir para a sociedade, mostrando como são valores absolutamente ultrapassados. Mas eles ainda se fazem presentes porque durante o século XX, as populações que eram escravizadas não foram incluídas, não foram aceitas dentro do sistema, que permaneceu como um sistema de grandes privilégios de um grupo pequeno de pessoas. Um quarto elemento é o prestígio da riqueza. A riqueza no Brasil lava mais branco, definitivamente. Uma pessoa rica, não importa a origem dos seus bens, mas ela está acima do bem e do mal. Ademais, nos tribunais, com os melhores advogados, ela tende a sequer ser punida. Ou se for punida por um crime grave, talvez nem precise entrar na cadeia para cumpri-la. Enquanto que a população pobre, às vezes, ou muito frequentemente, no chamado encarceramento em massa, é presa aos borbotões em crimes de baixo potencial ofensivo, que poderiam ser tratados de outras maneiras. E outro elemento é a influência do catolicismo romano, que a Igreja Católica, nas colônias de exploração, se comportava no sentido do adestramento dos pobres e no sentido da formação de elites dominantes. Então, esses fatores ajudam a entender um pouco e a entender como funciona hoje a nossa sociedade, apesar do ar de modernidade, de tecnologia e de vida urbana e cosmopolita que todos nós vivemos e que nós transformamos em nosso sonho de consumo.
Então, Sérgio Buarque de Holanda complementa esses elementos falando que a política era um reflexo dos poderes incorporados pelos proprietários rurais, havia uma valorização do enriquecimento fácil e rápido, sem cuidado com a terra e seus ocupantes, então um caráter predatório do desenvolvimento, um caráter predatório do desenvolvimento urbano, sempre com níveis de poluição muito elevados, veja-se o agronegócio, com uso intensivo de defensivos agrícolas, alguns deles proibidos em países desenvolvidos. Então, essa característica que, por mais que estejamos no século XXI, ainda nos condena ao subdesenvolvimento, por exemplo, produzindo minério de ferro e não beneficiando, produzindo petróleo bruto e não refinando esse petróleo, como se viu agora com a privatização das jazidas do pré-sal. Então, de alguma maneira, são características do Brasil que repõem o interesse de uma pequena oligarquia sobre o conjunto da sociedade. Bem, e o Sérgio Buarque trazia a questão da cordialidade, do homem cordial, mas não era no sentido de um ser humano afetuoso, né? Nós sabemos que o Brasil é visto lá fora como um país muito acolhedor, muito afetuoso. Mas Sérgio Buarque não estava pensando nisso. Estava pensando na ideia de que as relações sociais e as relações políticas no Brasil foram intermediadas pelo coração e pelo sentimento. Desta forma, o ocupante de uma grande terra, de um latifundiário, por que chamava de senhorzinho ou chamava pelo diminutivo? Porque na verdade, estava posta uma relação de poder muito absoluta do proprietário de terra sobre os ocupantes da sua terra, de tal forma que não havia uma intermediação pública, não havia um respeito a esse indivíduo, e então se criava toda uma forma de relacionamento baseada no senhorzinho, no diminutivo, no diminutivo carinhoso, como se fosse uma forma de dizer, não me trate mal, não me faça mal, no fundo estou disposto a colaborar perante o poder absoluto do grande senhor de terras. Então, por um lado, a cordialidade se levou ao diminutivo, a tratar o santinho, tudo de uma forma muito aprazível, mas não tanto por um caráter afetuoso e cordial, e mais pela dureza das relações políticas que se estabeleciam. Por sua vez, tudo isso levou a uma relação madura da sociedade na contemporaneidade, da passionalidade, do fla-flu, da oposição radical de valores, fazendo com que numa mesma família um conflito religioso possa levar a uma enorme conflagração familiar, um conflito sobre questões de orientação sexual ou sobre partidos, deixando pouco natural a expressão das diferenças e das singularidades da sociedade, fazendo como se, por exemplo, em casa só é possível falar de futebol, não pode, de amor não pode, de política não pode, enfim, vamos falar de qual que é o prato do dia. Então, há uma grande restrição, seja na esfera privada, seja na esfera pública, da livre expressão das ideias e dos valores, proporcionando, então, um mundo que você tem que estar armado, tem que estar quase que se defendendo o tempo todo, o que é contra o pluralismo de ideias e contra todas as liberdades que nasceram com a Revolução Francesa. Então, era um pouco nesse sentido. E quais são as consequências disso na prática? A não separação do público e do privado. Então, o ocupante do cargo público pode pensar, às vezes, na frente, nos interesses particulares daquela causa, daquele assunto. A falta de ética nas relações, por que eu vou me comprometer com alguém em relação, por exemplo, a uma ação de solidariedade, se isso não vai me trazer dinheiro? Então, um caráter individualista associado à falta de ética nas relações parece fazer parte das relações brasileiras, das relações culturais, dos costumes e mentalidades vigentes. E outro elemento é a pouca afeição, a relutância em face das leis. Tem aquela coisa de lei que pega, lei que não pega, ou tem aquela questão mais ampla que é aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aquela velha frase significa o quê? Significa que nós
construímos o emaranhado legislativo de legislações e de leis no Brasil, de tal maneira que os poderosos, os espertos, ou os que pagam muitos advogados, conseguem obter as decisões que desejam, enquanto que essa mesma lei pode ser um muro intransponível para quem não tem recursos para ser defendido adequadamente. Então, são algumas características que são muito específicas. Por exemplo, o Brasil é o único país que tem despachante. Ora, não é de se imaginar que bastaria você chegar numa repartição pública e solicitar um documento que você tem direito, por que recorrer ao despachante? Seria alguma coisa de vender dificuldades para depois devolver facilidades? Então, são algumas características que levantam a questão do jeitinho brasileiro. Bem, e aí nós chegamos a uma outra questão, que são alguns valores que acabaram sendo disseminados e que não necessariamente contribuem para, digamos, uma consciência civil, uma consciência coletiva no Brasil que permita alavancar as transformações sociais. E assim, as novas gerações que chegam com novos valores, de pouco a pouco acabam se vendo desprestigiadas e transformados em Dons Quixotes e a partir daí tendo que se acomodar. Então, pouco espaço para as novas ideias e os novos valores. Vale lembrar que em outros países tivemos a Revolução Cultural, a Revolução Sexual dos anos 60, a Revolução Feminista, a Revolução dos Direitos Civis, puxada por Martin Luther King, a luta pela independência do Gandhi na Índia, e no Brasil uma dificuldade muito maior de podemos pensar nas transformações. Daí que uma das primeiras ideias é o privatismo. A população tende a pensar que as coisas sob a esfera privada funcionam melhor do que sobre a esfera pública. Vejam, por exemplo, o exemplo do SUS. O SUS é considerado um mecanismo de saúde para uma população continental dos melhores do mundo, apenas precisando de um financiamento contínuo e crescente para que possa se chegar na população. E os efeitos decorrentes da saúde do povo geram desenvolvimento econômico e social. No entanto, existe uma visão de que, tendo uma sobra de dinheiro, fazer um plano de saúde privado. Essa é uma visão privatista. Outra coisa é o personalismo. Quando nós dissemos que devemos olhar para a pessoa e não para o partido. Estamos falando em características pessoais dos indivíduos e estamos exaltando até o caráter demagógico ou até o caráter personalista, de forma que se desprestigia os valores, as ideias, os programas partidários e se privilegia pessoas. Eu voto neste, voto naquele, porque ele foi legal comigo, porque se foi um grande esportista, será um grande político, se é alguém de mídia que é muito conhecido e que, portanto, tende a resolver aquilo que os políticos não resolveram. Enfim, uma série de elementos que tira da política a sua característica central, que é a vocação e que é a representação de outras pessoas. Segue-se outra característica marcante, o espírito de conciliação, que veria a ser a ideia de que nós não podemos ter rupturas no Brasil. Então, saímos da ditadura civil-militar, terrível, de mais de 30 anos para a democracia, fazendo um pacto entre as elites e não, por exemplo, punindo os crimes cometidos na ditadura. Esse tipo de situação é muito pernicioso. É como perdoar um estuprador e ele continuar estuprando. É como perdoar alguém que cometeu crimes gravíssimos a continuar cometendo esses crimes. E isso marca a democracia brasileira, infelizmente. A permanência de valores e práticas que não foi punida, que não foi criminalizada, mesmo a corrupção, que é tão propalada, que tem sido objeto de
ações, às vezes espetaculares, do judiciário, a corrupção não era punida e vigiada na ditadura, até porque havia censura e havia uma mordaça sobre os organismos do Estado. Então, isso não ter sido punido lá atrás favoreceu a que isso ficasse ainda muito presente nos dias atuais, como vemos nos relatos dos delatados, de que praticavam essa corrupção há 20, 30 anos, comprando políticos, etc. e tal. De maneira que o espírito de conciliação é uma característica muito triste do Brasil, porque faz com que você não tenha algumas rupturas que são necessárias para atualizar, para mudar pessoas, para mudar as mentalidades. De tal maneira, o professor Fábio Comparato termina colocando uma ideia muito forte, colocando em dúvida 3 grandes valores da República, da democracia e do Estado democrático de direito. E diz o professor, o Brasil não é republicano porque nesta terra, desde o descobrimento, sempre prevaleceu o interesse privado sobre o interesse público. Não é democrático porque o povo nunca chegou a ter voz ativa na política. E também não é autêntico Estado de Direito, porque o grupo oligárquico, o grupo dos poderosos, que sempre deteve o poder e é a fonte primária de toda a corrupção, foge a qualquer controle jurídico. Não há qualquer controle jurídico sobre os interesses dos poderosos que, por assim dizer, pintam e bordam, modificam as regras eleitorais, modificam as regras do financiamento das campanhas e assim permitem a continuidade de uma série de valores. Terminamos esta conversa falando que toda essa realidade, esses costumes estão expressos em ditados populares, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, mostra que os poderosos tudo acham poder. Você sabe com quem você está falando? Que o rico se dirige a um pobre, mesmo a um policial, e o policial sabe que corre muitos riscos de se contrapor a esse homem. A triste frase, uma mão lava a outra, é a frase de que se você aceita um favor, amanhã podem te pedir de volta esse favor. Para concluir, então, o nosso povo já descobriu que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou então, no pior dos casos, não dá para dar um jeitinho. São tristes constatações, mas o povo sabe, no fundo, que a corda arrebenta do lado mais fraco. E que o melhor mesmo é ficar cada um no seu galho. Né? Então, esses ditados populares nos ajudam a lembrar que o nosso povo é refém de poderes superiores para além de ter razão ou não. E esses costumes e mentalidades fazem perpetuar os valores do passado, impedindo a emergência de novos valores que sejam proporcionais à diversidade e à própria qualidade dos diferentes segmentos sociais no Brasil. Homens, mulheres, negros, brancos e toda a diversidade regional, toda a diversidade cultural e de diferentes lugares de fala dentro do nosso país. Portanto, os costumes e mentalidades são muito importantes para construirmos e pensarmos na sociedade que nós queremos. Muito obrigado e temos uma segunda aula em seguida para falar um pouco mais destas questões.